Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Lígia Zottini somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos? Olá pessoal, quero dar as boas-vindas ao quinto episódio do nosso podcast Um Novo Olhar. Hoje nós temos novos convidados aqui, então eu e a Lígia seguimos compartilhando nossa riqueza, nossa maior riqueza, que é a nossa rede de relacionamentos, nossos amigos. Aqui vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas pessoas novas, a Camila, a Sol, o Fausto, eu e a Lígia também. Vamos compartilhar aqui algumas impressões e o tema de hoje é construindo pontes. A gente convidou algumas pessoas para conversarem com a gente sobre como construir pontes e como isso pode ser feito na prática, né? Reflexões sobre o que isso significa. Então eu quero começar abrindo espaço para a gente fazer o nosso check-in, para cada um falar como está chegando, como está se sentindo, para a gente iniciar a nossa conversa. Bom, é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu chego de um lugar muito bem, a gente está gravando pela manhã, então as manhãs geralmente são boas para mim aqui nessa fase final de gravidez. E eu também chego com o coração muito aberto e o lado interno muito aberto para dizer que esse é um tema importante para mim. Eu tenho dificuldades pessoais de tentar encontrar o meu posicionamento em relação a ele. No externo, tudo me representa, mas no interno eu ainda acho que eu posso fazer mais do que eu faço hoje em tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. Então eu chego dessa forma, bem e nessa expectativa de poder fazer melhor, de poder ser melhor depois dessa conversa. Eu chego entusiasmada, chego movida por uma energia muito positiva, mas acho que isso tem a ver com ter acabado de voltar de Chapada dos Veadeiros, que a energia daquele lugar muda tudo. Chego muito conectada energeticamente com o tema. Acho que eu passei a minha vida toda tentando conectar pessoas que pensam diferentes, projetos diferentes, às vezes até tentando lidar com os opostos. E eu gosto muito de uma frase que é tipo, dizem que os opostos se distraem e os dispostos se atraem. E aí eu acho que essa frase resume bem o que é construir pontes. Eu chego aqui para essa conversa que eu tenho certeza que vai fluir. Bom, eu chego também muito bem, né? Muito conectado com esse tema desde que a gente começou a conversar, concentrado, né? Assim, no sentido de estar atento a essa conversa e de todas as conversas que eu tenho tido ultimamente, que tem feito me colocado no lugar de reflexão, né? De entendimento, de consciência. Então, eu chego muito bem, né? Fisicamente, emocionalmente, aqui, para me abrir, para aprender, para escutar, sabe? Para me conectar, né? Eu acho que nesse período de distanciamento, de quarentena, eu acho que eu descobri o quanto que a gente consegue nos conectar, né? Mesmo estando longe. Então, eu estou muito atento a tudo isso. Tem um amigo que fala que olho vivo, faro fino, acho que é um tema de uma música. Eu sempre estou assim agora, né? Com olho vivo, faro fino para as coisas que estão acontecendo, antenado para as coisas que estão acontecendo. E com certeza essa conversa da gente aqui é uma conversa importante para mim, né? Como
como ser humano. Estou muito feliz de estar aqui, estou chegando muito bem. Bom, eu chego no lugar de muita gratidão, de muita honra, por poder compartilhar um pouco da minha experiência e poder ouvir a experiência de outras pessoas. Para mim é sempre um lugar de privilégios. Gosto do tema, porque a gente está aqui para passar por pontes que foram construídas por outras pessoas, mas ao mesmo tempo nós estamos construindo outras pontes também. Então eu chego de um lugar para curar e ser curada, sabe? É assim que eu me sinto nesse momento. Que legal. Eu tô chegando em paz. Minha paz acabou de ser abalada agora porque alguém ligou uma máquina aqui do lado. Eu não sei se vocês estão escutando aí. Aí eu falei, nossa, e agora? Será que eu mudo de lugar? Enfim. Então peço perdão pelo barulho. Não estava contando com isso aqui. Então talvez eu tenha que escutar mais do que falar hoje, né? Porque talvez eu abrindo muito o microfone vai vir muito ruído. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês e estou bem curioso para como vai fluir nossa conversa. Eu quero começar pelo começo. Então, eu sempre gosto das coisas mais simples, né? Então, se a gente está falando sobre construir pontes, eu quero começar perguntando o que isso significa para vocês e como isso se aplica à vida de vocês, ao que vocês já viveram, experiências, situações, para a gente começar a construir essa conversa, começar a construir pontes, né? A partir dessa reflexão. Então, quem quiser, pode começar. Só para quem... Esse episódio está sendo compartilhado pelo YouTube e pelo Spotify. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, talvez você não sabe quem falou. Então, a primeira voz foi a da Camila, a segunda voz foi a do Fausto e a terceira da Sol. Tá? Então, vocês já vão conseguir identificar a partir disso. Bom, o que é construir pontes para mim? Nossa, é muita coisa. Há uns anos atrás, eu adoro contar histórias, e aí eu tenho muitas histórias, então eu vou tentar ver se eu acho um exemplo melhor assim. Uns anos atrás eu fui para minha terapia. Na época eu tinha tido uma puta crise de ansiedade, meus relacionamentos estavam conturbados, uma coisa horrível. E aí eu tava com um sentimento de extrema frustração, assim, né? De tipo, nossa, eu não consigo fazer as pessoas me compreenderem, ou eu não consigo fazer pessoas que estão fazendo a mesma coisa se compreenderem, trabalharem juntas e tal. E aí a minha analista na época começou a me fazer refletir sobre por que ao invés de cobrar das pessoas o que eu espero delas, eu não tenho um olhar apreciativo para aquilo que elas fazem de formas similares, sabe? Daquilo que as duas pessoas fazem e que são muito bons. E aí eu comecei a pensar que era mais importante criar convergências do que fazer as pessoas concordarem. E eu falei, bom, eu não vou conseguir consenso absoluto entre as pessoas. E aí eu comecei a refletir sobre o que era de fato empatia. A gente tende a crer, pelo menos eu, na maior parte da minha vida, fui educada que empatia era me colocar no lugar do outro. E aí, só há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu cheguei numa reflexão um pouquinho mais profunda com o meu analista. Que a empatia não era me colocar no lugar da outra pessoa, mas era eu encontrar em mim um sentimento que tangencia aquilo que a outra pessoa vive, ou já viveu, e que esse ponto de tangência entre o que eu estou sentindo e o que a pessoa passou é que vai nos conectar. E aí eu passei a buscar onde é que as pessoas tangenciam um valor, tipo... isso muito se refletiu na minha vida por estar sempre envolvida com política de alguma forma. Então as pessoas nunca conversam numa mesa que a gente está falando de política, de religião e de futebol. E aí eu não gosto de futebol, mas de política e de religião eu falo pra caramba. Então eu fui começando a buscar isso. Beleza, se era uma pessoa que não tem uma expressão de fé, mas tem uma crença profunda na ciência, o que conecta a pessoa que tem uma imensa expressão de fé e a pessoa que tem uma imensa crença na ciência é que as duas acreditam em alguma coisa, mesmo que essas coisas sejam diferentes.
Então, eu comecei a tentar criar diálogos a partir desse lugar. A minha experiência de construção de ponte, ela sempre foi muito presente na minha vida, mas só se tornou perceptível quando eu estava finalizando a faculdade, e aí foi quando eu conheci a Lígia. Ela deu uma aula incrível pra gente, e aquilo ficava na minha mente reverberando do tipo, como eu posso receber tanto acesso e saber que outras pessoas não têm. Então, nós estávamos numa determinada faculdade, com um X valor de mensalidade, embora eu fosse bolsista na época, e aquilo me incomodava muito, assim, o fato de eu receber tanta informação e conhecer pessoas tão boas, com um nível de conhecimento tão grande, e eu saber que do meu lado outras pessoas não teriam essa mesma oportunidade. E aí isso ficou me incomodando e eu descobri que também era incômodo de outras pessoas. Daí que surgiu tantos movimentos que hoje eu faço parte. E o mais interessante de construir pontes é, como eu falei no começo, você não só participa você não só anda por uma ponte que alguém construiu, mas ao mesmo tempo você vai construindo pontes. E essas pontes, elas são mãos de via dupla, né? Você vai, você também dá acesso para que outros venham e vai se tornando caminhos não só para você, mas também para os outros. Então, para mim, construir pontes nasce desse lugar, de eu receber e eu também poder compartilhar aquilo que eu estou recebendo, o melhor de mim, mas também receber o melhor do outro. Bom, construir pontes para mim, acho que há bastante tempo eu fiz isso muito de maneira profissional, sabe? Eu sou da área da saúde, então quando eu me formei eu fui trabalhar no UTI, né? E eu via que eu queria fazer, né? Assim, de alguma forma a minha profissão, para o que eu estudei, cuidar das pessoas, mas eu estabelecia outras relações com os pacientes e com as famílias dos pacientes. Então eu percebia que aquilo fazia um bem, né? Que era algo que não era feito na instituição que eu trabalhava. Esse tipo de relação, né? De profissional era o médico ou o paciente e a família, e não o profissional enfermeiro, né? Com a família. Então eu comecei a trabalhar isso. Então era muito voltado à questão da profissão, que eu gostava muito. E com o passar do tempo, né, conforme a gente vai fazendo escolhas na vida, hoje eu vejo que essas conexões que eu fazia com as pessoas foram muito válidas para o que eu faço hoje, porque eu comecei a perceber exatamente isso, a trabalhar essa questão da empatia, porque muitas vezes eu talvez não tivesse muito conhecimento sobre o conceito do que era empatia, e aí eu acabava, de alguma forma, também misturando um pouco com os meus sentimentos e os sentimentos, né, de quem estava ali precisando ser ajudado. E nessa busca, né, de me conhecer, de perceber, né, essas diferenças que existiam, principalmente nos lugares onde eu passava, era que me fez sentir como criar mais conexões com as pessoas. E isso foi um exercício mesmo. Como criar, colocava os post-its aqui, que hoje eu preciso me conectar com uma pessoa que eu nunca tenha conversado no meu trabalho. Hoje eu preciso, né, de alguma forma, saber mais sobre alguma coisa dentro do meu trabalho, porque eu estava meio que preso, meio que me sentindo amarrado, né? E aí começando a reverberar dentro de mim um sentimento de solidão, né, dentro dos ambientes onde eu trabalhava,
E aí entra a questão, né, por eu ser um homem preto, nos lugares que eu trabalhava não existia. E, na verdade, eu não tinha muita consciência. Dentro dos hospitais até que existia. Mas depois, quando eu passo a trabalhar dentro da instituição de ensino, onde existia um número muito maior de professores, de coordenadores e tudo mais, eu não via mais, né, tantas pessoas negras, né, pretas, e isso começou a despertar. Por que não existe, né? Como que eu estou aqui, né, e não tem mais pessoas nesse lugar aqui onde eu trabalho? E isso ficou muito mais evidente há 3 anos atrás, quando eu venho para uma instituição que tem quase 150 professores e que, quando eu percebo numa aula de diversidade, numa apresentação de diversidade no auditório para 120 pessoas, tinha a pessoa dando a palestra de diversidade e tinha eu sentado junto com mais 119 professores só negro. Então eu falei assim, bom, tem alguma coisa errada. Eu estou contando isso para também é um movimento de entender essa cosmovisão, né, de onde eu estava, de ampliar essas percepções de onde eu estava e por que não existia, né, mais pessoas da minha cor nesses ambientes. E concomitante a isso, também foi em outros lugares onde eu comecei a perceber, principalmente dentro das minhas redes de apoio, né, onde eu ia, vou fazer reiki, só tem eu de preto, né, eu vou fazer uma aula aqui na USP, porque eu quero estudar um dia, tirar o dia da semana para fazer como aluno especial no doutorado. Chego lá, só tem eu de negro, né? A minha terapeuta é negra, então ela me ajudou muito a internalizar isso, né? A entender e me ver, né, como um homem preto dentro de ambientes brancos. E aí foi talvez um momento de mais conexão e de percepção, porque eu falei assim, bom, eu tenho tantas redes de apoio, por que eu não posso criar uma rede de apoio minha, que possa ajudar outras pessoas, que possa ter, né, conexão com outros homens pretos, né? Então, foi isso que eu comecei a fazer, mas assim, quando as meninas falaram do signo, né? Eu sou virginiano com ascendente em virgem. E aí, para que eu faça alguma coisa, então eu fico pensando e parece que nunca está certo, nunca está o perfeito. Então, isso também foi uma luta e uma conquista, né? De dar um passo mesmo não estando perfeito, aprender, né? Fazendo. E aprender com os outros. Isso talvez tenha sido a melhor coisa que eu tenha feito, assim, de não caminhar mais sozinho, de caminhar junto, que aí eu consigo, né? Juntos nós conseguimos fazer mais coisas. Então, talvez o maior movimento que eu tenha feito na minha vida de realmente me conectar e criar pontes foi ter criado um grupo de apoio mesmo, um grupo de discussão, né, entre homens, numa cidade que não é minha, numa cidade que eu não sou conhecido, mas colocar a minha história, a minha verdade, contribuir com o que eu sou para outras pessoas. E isso tem dado muito certo, porque a partir daí você conhece, né, outras pessoas que estão no mesmo caminho, que está criando novas conexões, novas coisas, novos modelos, né, de negócio. Então isso foi muito importante. Eu acho que o meu maior movimento de criar pontes foi agora bem na maturidade, mas que com certeza começou, né, lá atrás, está agora florescendo nesse momento. Então, acho que foi um movimento importante que está acontecendo comigo agora. Eu geralmente me apresento como uma apaixonada por fazer pontes para futuros desejáveis. E aí eu estava pensando, por conta do nome do episódio, onde isso nasceu, né? Nasceu 3 anos atrás, quando um ecossistema nasce. Eu acho que nasceu da essência do que eu sou,
Eu acho que eu sou uma professora de nascença, eu falo isso sempre. E para aqueles que gostam de trocar a educação, né, dar acesso e receber acesso, eu acho que fazer pontes foi o que me motivou a vida inteira. Então, é aquela coisa de eu via algo bom, seja de um livro, de uma comida, de um lugar, perto, longe, do outro lado do planeta. A minha vontade era que todo mundo que eu conhecesse pudesse viver aquilo, entendeu? Então, eu era aquela que fazia as listas de você vai viajar para não sei para onde? Cara, tá aqui, ó. Isso foi tudo que eu fiz. Eu dava todo o meu acesso de aprendizado do melhor e talvez do pior daquele lugar, para as pessoas não. Se quiser ter experiência, vai ter com consciência. Desde dos livros que eu li, os filmes que eu assistia, eu tinha sempre muita influência, porque era muito forte em mim que as pessoas pudessem ter experiências que eu tivesse amado. Então, no primeiro momento, a referência era totalmente autocentrada. E aí, assim, ajudava de alguma forma. À medida que a gente vai ganhando, vai perdendo esse autocentro, né, esse autocuidado, para começar a ter o outro cuidado, você começa a entender que ponte é bem isso que vocês comentaram, né? Ela é de via dupla. E não tem pedágio para um lado e pedágio para o outro. Quando você faz uma ponte, você tem essa troca. E aí eu comecei a entender que o desejável, os desejáveis, vinha do fato de que eu já vivi em alguns lugares internos que já não existia mais a maioria das coisas indesejáveis ao meu redor. Então, quando eu acessava talvez um lugar de preconceito, e aí não só racial, qualquer tipo de preconceito, eu tentava entender que desse lugar interno eu não sentia aquilo. Então, qual seria no externo o desejável? Não existe ainda, porque o meu externo eu sinto preconceitos, eu vejo outros tipos de preconceitos. Então, eu acho que as pontes para os futuros desejáveis tinham a ver com o uso de tecnologia de forma a auxiliar o progresso humano, o uso, né, de conhecimentos em prol desse progresso de muitos ou de todos, essa coisa toda de repente da mulher, né? Por muito tempo eu militei também e fui agressiva com o masculino por conta da dor interna que eu tinha, de querer resolver já no externo aquilo que para mim já era no interno. Como é que alguém vai olhar para mim e vai me valorizar menos porque eu nasci feminina, eu nasci mulher, eu nasci de um gênero que não é aquele dominante no mundo agora? Aquilo era muito dolorido dentro de mim. Então, eu acho que quando eu penso em pontes, eu penso desse lugar que saiu do autocentrado. Eu ainda continuo fazendo, porque eu sei que o pessoal gosta e eu faço com muito carinho aquilo que, o que você gosta, o que você está comendo, assistindo, viajando, fazendo. Eu acho que tem um lugar que hoje já não é mais egocêntrico, mas é de ajudar. E tem esse lado de, eu já vivo num lugar interno que eu ainda não vejo no externo. E isso ainda me move muito para continuar trazendo cenários onde nós possamos acreditar juntos, sabe? Porque eu acho que é assim que a gente cocria a realidade. A hora que os cenários te tocam e a gente move junto para esse lugar. Embora tenha muita coisa que eu sei que as pontes talvez sejam mais longas. Olha que interessante, eu estava pensando aqui, né? A gente falou um pouquinho, a gente teve uma pré-conversa antes de começar a gravação, e aí eu descobri que a Sol e a Camila são piscianas, e agora o Fausto falou que ele é virginiano, eu também sou virginiano, né? Então temos dois homens virginianos, duas mulheres piscianas, que são os opostos complementares, né? Homens e mulheres, e a Lígia é Libra, né? Então a Lígia está aqui, né, como o fiel da balança aqui para conseguir trazer essa integração. Então, nada é por acaso, né? Eu gosto sempre de olhar essas coisas que estão escondidas atrás daquilo que a gente não está vendo. E eu tenho uma característica muito interessante, assim, que eu sinto que eu consigo conversar com qualquer pessoa. Então, eu consigo transitar por diferentes mundos, por diferentes ambientes e ser escutado da mesma forma, assim. Então, eu consigo transitar no universo do mercado financeiro, eu tenho amigos que são do mercado financeiro e eu consigo falar com eles do mercado financeiro, consigo falar sobre startups e consigo falar com o pessoal da espiritualidade, das ecovilas, da permacultura. Eu consigo falar com pessoas muito ricas e eu consigo falar com pessoas que não têm nenhum dinheiro, consigo falar sobre diferentes coisas, né? Então, para mim sempre foi meio que eu consigo me dar bem com todo mundo, assim. Essa era a minha principal característica, né?
E aí, mais recentemente eu comecei a tentar entender o que eu posso fazer com essa característica, né? Como é que eu posso ser útil. Então, acho que tem um pouco a ver com o que eu gosto de fazer, né? De fazer as pessoas se entenderem. De alguma maneira, eu sinto que eu consigo entender todo mundo e nunca consigo entender porque as pessoas não se entendem. Tipo, cara, teve um dia que eu tava, faz um tempo já, faz alguns anos isso, tinha duas pessoas da minha família, duas pessoas que eu amo muito, discutindo política, uma totalmente de direita, outra de esquerda, e elas discutindo muito, assim, brigando muito e não se entendendo, e a conversa começou a ficar cada vez mais agressiva, né? E tinha cerveja no meio, então eu percebi que falei, opa, isso aqui vai desandar, né? Aí eu entrei no meio da conversa e tal, e falei, cara, vocês estão falando aí, mas deixa eu perguntar uma coisa para você, assim, o que você acha que é a solução para que vocês estão discutindo, né? Aí uma pessoa falou assim, cara, eu acho que é a educação. Ah, a educação, tá. E você, o que você acha para outra? Ah, eu acho que é a educação também. Eu falei, então vocês concordam, cara? Vocês não estão divergindo. Então por que vocês estão falando sobre aquilo que vocês estão divergindo se vocês concordam, né? Então eu gostei muito do que a Camila falou sobre buscar convergência ao invés de concordância. Me chamou a atenção essa questão. E aí eu quero trazer uma, uma reflexão, e aí começou agora o barulho de novo, mas eu vou trazer a reflexão que, assim, eu tive uma experiência no ano passado que foi muito rica para mim, assim, que foi muita expansão de consciência, exatamente sobre talvez o tema que está mais vivo no momento hoje, né, sobre a questão do racismo estrutural, né, e como existe um abismo de oportunidades, né, aqui no Brasil e realidades completamente distintas. Então eu estava num festival é o Festival Novo Mundo lá de Caraíva, e teve uma curadoria muito fantástica, assim, porque eles juntaram os momentos chamaram de evolução, que seria autoconhecimento, espiritualidade, com a revolução, com os ativismos, as consciências coletivas. Então, ficou muito claro, assim, a distância que tinha entre as pessoas que falavam sobre a nova era e novo mundo, mas a realidade que estava sendo vivida não era essa, né? Então, era muito gritante essa diferença. Desde então, aquilo começou a ficar muito presente em mim. E uma das coisas dois exemplos que me marcaram muito, assim, né? Então, teve uma palestra de uma pessoa que é ativista do veganismo, né? Então, é uma tendência, né? O veganismo, ela falando como a gente deveria parar de consumir carne e tudo isso. E aí veio uma pessoa, que era uma pessoa que era negra, da periferia, e falou, mas, cara, mas peraí, para mim, ter carne em casa significava que a gente conseguiu ter alguma coisa, né? Então, quando tinha carne em casa, era algo que, nossa, conseguimos prosperar. Então, agora eu não posso mais consumir carne. E aí você vê a distância de realidades, né? E uma outra palestra que teve sobre consumo. Então, uma pessoa dizendo que a gente deveria consumir menos, né? Que tinha que se preocupar com o consumo e tal. E a outra pessoa falou, mano, espera aí, eu nunca consegui comprar nada na minha vida, e agora que eu posso comprar, eu não posso comprar porque tá errado consumir. E aí você começa a perceber, eu pelo menos comecei a perceber, falei, nossa, a gente tem um Brasil que é muito diferente um do outro, né? E aí passei a entrar num processo de expansão da minha consciência de perceber como é que eu saio da minha própria bolha, e tem sido esse o meu desafio, assim, como é que eu saio, consigo vencer, porque é muito mais fácil ficar no confortável e enxergar o mundo como eu enxergo, né? Então, eu quero trazer um pouco dessa reflexão aqui, escutar vocês sobre esse abismo gigantesco que existe de realidades, né? Eu assisti uma palestra muito fantástica da Sol também, no Hacktown no ano passado, onde ela falava sobre isso, né? Sobre os desafios de quem está nas periferias. Então, talvez a gente começar a entrar um pouco nessa conversa e trazer consciência sobre esses assuntos. Eu quero assim levantar dois pontos e mais para a gente refletir mesmo, falando sobre esses abismos assim. Primeiro, baseado no que a gente estava aqui trocando de ideia, do quão faz muito pouco tempo que a gente se percebeu nesse lugar de construtores de ponte, né? O Fausto falou 3 anos, a Lígia, embora a gente tenha vivido essa percepção desde criança, mas ficou muito nítido nos últimos anos, e para mim também é uma realidade isso. Então, eu levanto dois pontos aí. O primeiro é o quanto nós estamos conscientes de quem nós somos e o porquê nós estamos aqui, que para mim esse foi um processo muito recente, de eu me perceber como uma mulher negra de valor, de igualdade com todos e de sair desse lado de solidariedade, porque
todos os movimentos que eu fazia, as pessoas sempre me olhavam no olhar de, vamos ajudar. A ponte que as pessoas achavam que deviam construir estava muito baseado no assistencialismo. E para eu me tornar essa consciência de que não, eu sou negra, sou da periferia, mas eu tenho os meus valores, eu tenho muito para contribuir e que precisa realmente ser essa mão dupla. E por ter sido um fato muito recente, eu fico me perguntando o quanto da nossa história, e aí eu falo, nossa, como povo negro, né? Quanto a nossa história foi apagada, assim. E hoje eu estava conversando com uma amiga, a Helene, e ela falou que geralmente quando a gente lembra das pessoas negras, né, a gente lembra muito da história da escravidão. Mas essa não é a nossa história. A gente tem outro tipo de história, só que essa outra história foi apagada. Aí sempre quando a gente pensa em negro, fala muito sobre escravidão, mas essa não é a nossa realidade. A gente vive nessa situação porque fomos impostos, mas essa não é a nossa história. E por essa história ter sido apagada, a gente às vezes tem essa dificuldade, esse tempo muito longo de se perceber útil nesse contexto de sociedade, de sair dessa forma de assistencialismo que precisamos. As realidades são gigantescas, mesmo dentro da periferia, a gente tem realidades muito distantes. Não é que esse assistencialismo não deva deixar de existir, mas que as pessoas parem de olhar para a gente só assim, sabe? E que nos enxerguem como humanos e pessoas de grandes potenciais. E outro ponto muito importante que eu levanto nesse assunto, que nós somos, todo mundo é construtor de pontes, mas o quanto políticas públicas são importantes para diminuir um pouco esses abismos, né? Então, por exemplo, eu entrei na faculdade, eu só tive a oportunidade de entrar por uma política pública, consegui uma bolsa, entrei, e essa ponte, ela criou vários outros caminhos para que eu me construísse hoje. Então, são muitos movimentos, assim. Então, políticas públicas importam muito, não são o único caminho. Como eu falei, é tudo muito integrado, sabe? O humano é muito integrado. Então, eu precisei de uma política pública para acessar a faculdade, mas eu precisei de professores apaixonados pela educação para que eu me mantivesse na construção da pessoa que eu sou hoje. Eu precisei de pessoas que conversassem comigo para que eu enxergasse a beleza da mulher negra que existe, porque até então eu não tinha referência da minha raça como padrão de beleza. Então, são várias estruturas que precisam estar interligadas. Políticas públicas, nós como humanos fazendo essa ponte, enxergando o outro não só como o miserável que está ali, eu preciso estender a mão, mas não, como parceria mesmo. O quanto eu posso contribuir na evolução dele e o quanto ele também pode contribuir para a minha evolução. Eu acho que esses dois pontos são muito importantes. Nossa, abismo entre pessoas. A história da minha vida. Eu venho de uma família muito... Eu acho que uma família muito parecida com grande parte das famílias periféricas brasileiras. A minha avó, mãe do meu pai, viveu a vida inteira um relacionamento abusivo. Mas a educação dela dizia que ela precisava continuar, que ela tinha casado até que a morte o separasse. E uma das poucas memórias que eu tenho do meu avô paterno era ele já num estado muito ruim por causa de 2 AVC seguidos, mas ainda puxando o cabelo da minha avó na cama. E a minha avó entendia, e ela falava isso para as filhas, e a boa parte das filhas da minha avó, ela teve 9, 3 delas tinham maridos alcoólatras. E a minha avó dizia, não, você precisa aguentar o seu casamento, você casou, é para a vida inteira. No fim das contas, a gente coloca um mundaréu de crianças, porque as minhas tias tiveram 5 filhos, 3 filhos, 6 filhos, a galera gostava.
A gente zoa que não tinha TV, mas não é isso, gente. Tinha TV, é que as pessoas não paravam para pensar em planejamento familiar. E aí, tipo, os abismos começam nesse lugar, né? Se você não consegue, dentro da tua família, né, dentro daqueles que são mais caros, criar um ambiente saudável para ser quem você é, para falar sem ter medo, a gente cria junto, tem várias amigas criando junto a filha de uma amiga nossa, porque, enfim, hoje ela é mãe solo e tal, então a gente se junta, apesar de assim, ela tem uma ótima família, tem muita estrutura, mas a gente entendeu que se as amigas se juntarem, a filha dela vai ser uma criança melhor, né? Vai ter um mundo mais, vai olhar o mundo de uma forma mais realista e de forma gentil também. E aí, durante esse processo de educar a filha dela, a gente começou a criar momentos de como que a gente cria a identidade dessa criança. Então, a gente para com ela, tipo, sei lá, eu paro com ela com uma boneca negra que ela tem, para dizer que apesar dela ser uma criança branca, de olhos claros, aquela boneca representa outra pessoa. E aí, quando ela me vê ali, ela, beleza, minha tia K parece a minha boneca. Então, eu vou amar as pessoas que são como a tia K. E aí, a mãe dela, repetindo para ela todos os dias, tipo, você é inteligente, você é esperta, você é caridosa, você é bondosa. Quantos de nós vivemos isso na nossa infância? O abismo que a gente vai construindo da nossa identidade está nesses primeiros 7 anos. E aí acho que a gente está acho que essa primeira geração assim que eu vejo de futuros pais que têm acesso a um pool tão grande de informações que podem escolher esse, né, tipo, filtrar melhor o que vai dar para os filhos. Porque antigamente eu paro para pensar assim, quais eram as referências da minha mãe para minha educação? A única referência que a minha mãe tinha era a espada de São Jorge que a minha avó plantava no quintal e dizia, se você fizer arte, vai apanhar com a espada de São Jorge. Essa era a referência da minha mãe. Só que hoje, tipo, sei lá, hoje eu tenho acesso a milhares de livros, a internet está na palma da minha mão, no YouTube tem vídeos sobre tudo. Então, é muito louco isso, né? Acho que os abismos começam dentro da família. Quando a gente senta à mesa, e minha família nunca teve, depois que os meus avós morreram, né? Nunca teve, não. Depois que os meus avós maternos morreram, o hábito de sentar à mesa foi desfeito em casa. Porque era isso, o meu avô e a minha avó materna, eles davam muito valor para a mesa junto, assim, para botar a mesa todos os netos, todos os filhos e tal. No quintal da casa da minha avó, a gente fazia a mesa com porta, cavalete e porta, porque, tipo, são 12 filhos, então, tipo assim, quando juntava todo mundo, era um mundaréu de neto, enfim. Aí fazia aula das crianças, aula das mulheres, homens assistindo Fórmula 1, era meio isso. E aí, quando os meus avós faleceram, a família parou de fazer isso. Quando a gente para de sentar à mesa, e eu acho que, tipo, uma das coisas que une o nosso diálogo da forma mais pacífica possível é a hora de comer, porque na hora de comer ninguém quer ter indigestão, você não vai ser grosseiro enquanto você tá comendo. É meio isso, sabe? Começou a ser esse lugar de reduzir esses abismos. Só quando a minha família parou de sentar à mesa junto, tipo, o que eu tava pensando, que geralmente eu compartilhava no almoço ou no jantar, agora ficou só pra mim, porque é o meu prato na frente da TV. E se eu não consigo falar pra minha mãe aquilo que eu tô sentindo ou como foi o meu dia, ela também não vai me falar como foi o dela. E no momento em que ela estiver irritada, eu vou falar assim, ó, o Marshall que lute, porque comunicação não violenta não funciona, entendeu? Porque a gente não tá se percebendo. É um pouco isso, assim. E aí eu morei com a minha família, morei com a minha mãe até os 26 anos. Então eu tenho 28 agora, faz 2 anos vai fazer 2 anos agora em setembro que eu saí de casa. E eu comecei a criar rituais para mim, para reduzir esses abismos. Inclusive entre as pessoas que pensam muito diferente de mim. Gusta falou de sempre se sentir à vontade conversando sobre qualquer assunto. Eu sou uma generalista por natureza, é mais ou menos nesse lugar que eu me sinto também. Só que eu comecei a me perguntar por que eu não aprofundava, às vezes, as minhas conversas. Porque, tipo assim, sei lá, eu conversava sobre qualquer assunto, em geral, de forma superficial.
Porque nem quem era especialista estava a fim de me levar para o nível do especialista. E nem quem, tipo... E era curioso para quem não tinha nenhuma informação sobre aquele assunto. Ai, beleza. Enquanto a pessoa está no nível de curiosidade, tá legal. Só que se eu sou apenas uma generalista, passou de 5 porquês, eu não estava muito pronta para responder. Tem pessoas que são mais estudiosas que eu. Tenho um amigo maravilhoso, né? Tipo, membro da Mensa. Ele consegue ser generalista e especialista de tudo, assim. Eu fico até assustada. Não é o meu caso. Então, passava de 5 porquês de um assunto, eu falava, putz, agora eu preciso pesquisar, né? Não consigo te dar essa resposta mais. Mas eu conheço alguém que é especialista nisso, que vai te ajudar. Eu comecei a ir para esse lugar, né? Porque a Sol falou sobre os 2 pontos que a Sol trouxe, me faz pensar que, tipo, eu nunca me vi mulher negra na infância. A minha mãe nem considerava isso, apesar de ser uma mulher negra retinta, assim, tipo. Pra minha mãe, era assim, eu sempre estudei escola pública, mas se eu tirasse uma nota inferior a 8, não era porque eu era negra, não é porque, tipo, ela não falou pra mim o discurso, você é uma menina negra e por isso você precisa estudar mais do que todo mundo, porque senão você não vai dar certo. Imagina, ela vai falar assim, você é minha filha, eu não admito menos de 8, se você não estudar, você vai apanhar. Essa era a educação da minha mãe. Tipo, porque ela não teve uma educação racial, tipo, ela não teve, ela não se percebeu. E eu acho que, assim, em alguns momentos, isso teria me feito refletir ou ter percepções sobre o mundo muito mais cedo. Eu, enfim, tenho uma família de origem cristã protestante da segunda metade da minha infância para frente, porque o lado da família do meu pai é uma família de religiões de matriz africana, mas, enfim, cresci dentro do protestantismo. E aí, dentro do protestantismo no Brasil, tipo, a liderança do protestantismo no Brasil, ela é majoritariamente branca. Mas eu nunca fiz reflexões raciais sobre religião. Apesar de eu olhar para a igreja e todo mundo ser igual a mim, tipo, sei lá, cara, tava todo mundo ferrado. Eu ia falar um palavrão, mas eu vou me controlar. Tava todo mundo ferrado, então, tipo, eram as pessoas iguais a mim, com pouco acesso, que às vezes tinham, que precisavam do assistencialismo, que a Sol estava falando. Eu hoje entendo o assistencialismo como sabe a fundação das pontes que a gente está falando de construir? O assistencialismo, para mim, é esse alicerce inicial, sabe? Ninguém nunca vai chegar no alto da ponte para falar sobre democratização de acesso, sobre melhoria contínua, sobre desenvolvimento urbano, sem antes suprir a fome, sem antes suprir a sede, sem antes dar acesso a condições sanitárias boas, sabe? Então, eu entendo que o assistencialismo está nesse lugar. Faço políticas públicas hoje, tipo, trabalho com políticas públicas hoje, justamente porque eu acho que o principal agente de transformação, e nem só agente de transformação, é que tem condições de fazer em escala. Vejo muitas empresas no segundo setor com coisas incríveis, só que essas organizações não têm escala o suficiente para 200 milhões de pessoas. Né? Mas se a gente conseguir emplacar uma política de Estado, a gente consegue impactar 200 milhões de pessoas. Sejam elas pobres, sejam elas ricas, porque a política pública é para todo mundo. Então, eu gosto dessa ideia de conversar com o governo, acho que estou no governo até por causa disso, mas aí eu volto um pouquinho naquele lugar da família, né? A família como primeiro núcleo de governança, como primeiro núcleo de ensinar a construir pontes, e aí disso você vai para a escola. Não sei quantos de nós tivemos acesso a debates na escola. Na eleição passada, para vereadores em São Paulo e tal, eu fui participar de um debate, não como debatedora, fui acompanhando uma pessoa num colégio particular aqui em São Paulo. E assim, 500 alunos na plateia do colégio, galera toda do ensino médio, assim, primeiro voto, e um debate de altíssimo nível. E aí eu parei para pensar, eu estava com 24 anos na época, falei, nossa, se com 16 anos eu tivesse presenciado um debate como esse no meu primeiro voto, eu teria votado muito melhor. Eu teria feito muitas outras escolhas, sabe? Porque tem a ver com isso, né? Quando que a gente conversa? Em que lugares a gente constrói conversas? O Covid me deu uma atrapalhadinha, mas 2020 eu coloquei uma meta para mim, que seria o meu ano de encontros. Durante os 3 primeiros meses do ano, que na verdade até o dia 13 de março ali, né? Porque depois veio a quarentena. Toda sexta-feira
eu marquei uma agenda com uma pessoa que eu não tinha uma conversa comum. Nosso acordo, o celular fica desligado ou fica na bolsa. A gente não tem hora para terminar a conversa. Eu tive conversas que duraram 40 minutos e eu tive conversas que duraram 6 horas. A diferença era a disponibilidade, tanto minha quanto da outra pessoa, por passar pelos mais diversos assuntos da nossa vida. Desde falar de trabalho, desde falar de problemas financeiros, até falar sobre relacionamento amoroso, familiar, tipo, dificuldade para dormir. Eu acho que cabe a nós, que temos oportunidade ou que temos feito reflexão sobre esses abismos, porque o primeiro passo para mim é identificar o abismo. Se a gente viu que ele está lá, dali para frente a gente vai fazendo trabalhos de diminuir. E ninguém é o papaléguas que vai cair do abismo e vai voltar com outra vida perfeita. Então, a gente vai tentando, né? Eu acho que é muito esse lugar, assim. Eu dei nome para os meus abismos. E eu acho que isso é importante nesse momento de reflexão. Né? Que abismo é esse que te impede de fazer uma conversa difícil? Né? Ou que te impede de dedicar o teu olhar? Né? Ou que contamina, por exemplo, sabe? Eu vejo obra do governo parada. Construção de pontes que demoram muito é material de construção parado. Tipo, e estoque parado é prejuízo. Então, tipo, quantas coisas a gente deixou de falar? Eu vivo fazendo essas metáforas meio ruins, assim, mas é para dar para tentar pensar nisso, assim, né? Tipo, que cada bloquinho que eu não uso para construir uma ponte, durante um tempo é uma palavra engasgada, é uma dor que vai sendo cultivada dentro de mim. E uma hora cresce mato, sabe? Vem poluição, aquele terreno fica difícil de transitar. E aí você vai ter o dobro de trabalho para limpar aquele terreno, fazer compra de novos materiais, então, se munir de um novo repertório para conseguir voltar a construir aquela ponte. É melhor a gente, né, otimizar os investimentos e fazer a ponte logo. Nossa, eu estava me identificando com a sua fala, Camila, também, porque essa questão da família é tão importante, né? Ontem, a minha sobrinha, ela me mandou um vídeo do meu sobrinho neto de 2 anos. Ela estava ensinando ele, né, a ler, né, o nome do pai dele, né? Então, ele ficava repetindo as letras, então aprendendo a fazer isso. E aí eu fiquei emocionado porque voltou a minha infância desse momento que eu não tive, né? A minha mãe, ela não fez isso comigo. E não é porque, né, ela não queria fazer, porque ela tinha milhões de coisas para fazer, né? Eu lembro da minha infância, minha mãe trabalhando muito, né, fora de casa e depois dentro de casa, né, trabalhando como lavadeira, né? A minha mãe tinha 10 famílias para lavar roupa, então era para ela ter uma lavanderia, né, hoje. Então, enfim. E nesse último final de semana, no feriado, né, prolongado que teve, eu fiquei conversando com a minha mãe, umas 2 horas no telefone, investigando, né, como é que tinha sido a minha infância, como é que tinha sido a minha criação. E aí eu fui até antes de eu nascer, antes dela conhecer o meu pai, até ela conhecer o meu pai, como que eram as famílias do meu pai, se ela conhecia um pouco mais. Eu tinha uma impressão de que a minha avó materna tivesse só 13 filhos e a minha mãe era caçula. Então, tentando entender esse processo dela, minha avó teve 18 filhos, né? Então, 3 morreram assim muito pequenos. Então, eu fico imaginando essa dinâmica, né, familiar há 47 anos atrás, há 50 anos atrás, e do quanto que isso reverbera na minha criação, na minha forma de pensar, e como a Sol falou, né, desses abismos sociais que a gente vai tendo consciência tão recente, porque a gente vai, parece, como uma máquina trituradora, fazendo as coisas, mas a consciência, né, até ela se firmar, e a gente fica, não, eu tenho valor, eu tenho como melhorar o meu serviço em prol da minha comunidade, em prol das pessoas que trabalham comigo. Então, assim, isso foi muito presente na minha vida. E eu não tinha tanta facilidade de conversar. Eu sempre fui uma pessoa quieta, tímida demais,
e eu não tinha muita facilidade em conversar com todos os tipos de pessoas. Não porque talvez eu não soubesse o que falar, mas eu não tinha, realmente, não gostava de conversar. E isso foi uma outra questão que eu tenho pensado e aberto, né, dentro de mim, essa possibilidade de conversar, né, de ouvir o outro, de me colocar a serviço do outro, para tentar diminuir mesmo abismos, os meus próprios abismos, né, que eu criei dentro de mim, né, e tentar, de alguma forma, entender os abismos de outras pessoas que talvez não pensem como eu, tenham pensamentos totalmente diferentes do meu, e não ter um pré-julgamento, um preconceito, ou discriminar a outra pessoa porque ela pensa diferente de mim, né? E isso passa muito, né, comigo, uma questão de eu resolver realmente qual é a minha autonomia, a minha confiança, a minha curiosidade em relação a tudo e a todos, né, para diminuir essas diferenças. E, e aí eu me vejo hoje, né, muito, assim, quais são as minhas tecnologias internas, né, para que eu possa realmente perceber isso e não cair nas armadilhas que foi durante muito tempo um lugar muito comum, um lugar o meu lugar de conforto, né? Então, assim, às vezes esse movimento ele não é tão confortável para quem não está acostumado, mas ele é extremamente necessário quando você ouve alguém que tem um posicionamento muito diferente politicamente do seu, que tem uma orientação, né, muito diferente do que você supõe imaginar, do que você, enfim, porque qual que é a relação, né? Se a gente está numa entrega de crescimento, né, num pensamento que a gente quer crescer, por que a gente vai limitar o outro pelo que ele é, né? Por que a gente vai limitar as outras pessoas se elas não se enquadram dentro daquilo que eu tenho como certo ou errado? E em alguns momentos eu fiz isso. Em alguns momentos eu não tinha essa consciência. E hoje eu tento, como exercício, para que eu possa diminuir esses abismos, poder compreender, né? E eu vejo muito, como foi falado, a questão desse da assistência, né, o assistencialismo. E de verdade, em muitos momentos a gente não tem como colocar, né, outras coisas a não ser alimentar as pessoas, né, dar para elas um lugar para dormir decente, que elas se sintam realmente protegidas. Mas à medida do possível e que eu, né, possivelmente tenha a possibilidade de ouvir mais, de ser mais assertivo, para que a pessoa possa reconhecer essa autonomia nela também, né? Que ela possa reconhecer essa confiança que ela tem, que ela possa ter curiosidade na vida e chegar a pontos de onde eu tenho chegado, que outras pessoas têm chegado, e que ela também é possível chegar. Eu tenho dentro do grupo que tem aqui, né, várias pessoas agora negras, né, pretas, graças a Deus, assim, porque começou comigo e depois isso expandiu. E aí eu vejo a história de cada um, né? Isso é muito. E aí eu me coloco dentro, né, do grupo e falo assim, eu tenho a minha história. A minha história ela é diferente dos outros, né? Então um vai completando essa ponte, né, do caminho que a gente vai trilhando, que a gente vai construindo. Tem pessoas que são muito militantes e eu tenho percebido nesses últimos tempos o quanto que eu falo assim, eu não sou militante, né? E o quanto que eu tenho falado sobre isso, o quanto que eu tenho demonstrado alguma indignação em relação a isso, mas do meu jeito, da minha forma, da forma como eu, né, criei a minha autonomia, que eu criei a minha autoconfiança, da forma como eu encaro a empatia, mas de acordo com a minha autoempatia também, né, sem me violentar para tentar fazer uma história que talvez não seja minha. E aí eu acho que para diminuir esses abismos e ter um processo muito
consciente disso tudo, eu acho que eu faço exatamente de maneira honesta, sabe? Para mim mesmo, assim, eu percebo assim, se você mentir para você mesmo, então você acaba mentindo para os outros, né? Então eu acabo fazendo um processo muito verdadeiro comigo para eu poder ser verdadeiro com os outros, e aí eu vou criando essas possibilidades de diminuir esses abismos. É assim que eu sinto. Você falou, Gustavo, sobre, né, como que as pessoas, né, o veganismo, né, pessoas, quando você se encontra, sabe, eu acho que a partir do momento que as pessoas começam, eu acho que pode haver, né, eu acho que pode haver conversas bem profundas, conversas, uns diálogos bastante corajosos em relação a isso. Mas a partir do momento que uma pessoa começa a querer realmente colocar isso como verdade absoluta, né, eu não tenho mais isso. Eu fui vegetariano durante 1 ano e meio. E aí deixei de ser, né? E aí eu falei, assim, será que eu tô sendo menos consciente? Ou o que aconteceu nesse processo? Então, né, voltei a, assim, de alguma forma, comer carne, mas eu como diferente, eu como menos, eu como uma vez na semana, eu tento pensar sobre isso. Então, eu vejo, às vezes, né, os extremismos, né, de algumas vertentes, né, de todas as áreas, quando começa, essa é a maneira certa, aí eu acho que não tem com muita conversa, né? Os abismos, eles vão se afunilando cada vez mais, e não chega a uma questão equânime, né? Não chega a uma questão das pessoas se acertarem. Então, eu acho que todo mundo tem espaço para todo mundo, e desde que as pessoas se respeitem, né? Respeitam uns aos outros. Eu vejo dessa forma. Eu acho que desse lugar de privilégio que eu inicio a jornada no planeta, eu venho de uma mãe educadora, eu venho de um pai refugiado de guerra, da Segunda Guerra, mas que já vem na família dele, né, de ucranianos, poloneses, um libertarismo muito grande. Ele nunca olhou para a mulher diferente, né? Ele sempre tratou a minha mãe com um lado muito igualitário, porque assim era a mãe dele e o pai dele, por questões de guerra, não por questões de conceito, né, absorvidos. Eles precisavam ser muito independentes ali para sobreviver. As questões que talvez fossem tabu para a família que eu nasci, gravidez antes do casamento, para eles não eram, entendeu? Até porque no meio da guerra nasce crianças e o casamento é aquele que os dois corpos se encontraram, entendeu? E desse lugar do feminino, eu lembro de crescer querendo coisas de meninos. Por muito tempo, acho que eu pedi para o Papai Noel carrinho, bicicleta. Então, assim, era um lugar onde, de repente, para uma família de classe média branca, rosa de menina, azul de menino, isso de... Não tinha. E não tinha mais ainda pelo meu pai do que pela minha mãe. Eu via uma parceria muito grande dele com ela, né? Um cuidado com as palavras, um cuidado com as coisas, embora eles tiveram seus problemas aí, como qualquer casal. Então, desse lugar de privilégio, e para mim, o meu ponto de convergência eu trago o lance da mulher para eu poder conseguir entender dentro de mim qual é a convergência com esse ponto. Eu não via o abismo, eu fui sentir o abismo da questão de gênero quando eu cheguei na minha primeira posição gerencial numa grande corporação. Isso foi em 2014, foi muito próximo. Então, eu não tinha sentido ainda que todos os risos que tinham ao longo da minha educação, dos meus amigos, das salas de aula, tinham a ver com o fato, talvez, de eu ser mulher. Porque eu tinha outros amigos que eram muito parecidos em história, em posição, que eram homens, quando eles abriam a boca, o silêncio se instalava, né? Que talvez todos os homens que ao longo da minha vida adulta eu tivesse tentado me relacionar e não permaneceram, parte deles tinham a ver com essa mulher liberta, entendeu? E mais posicionada, e aquilo talvez também tenha se desconstruído. Então, tudo isso para dizer o quê? Sim, eu tinha um lugar de privilégio, que talvez esses eram os meus dramas,
E eu não conseguia enxergar essa questão racial, porque de verdade, aonde eu cresci, tinha muito poucas referências. Eu lembro muito da minha professora, de uma das professoras da escola da minha mãe, que eu mais gostava, que era a tia Simone, e ela era negra, e eu nunca entendia os desafios que alguma mãe talvez tinham em relação a ela ser negra, e ela era a professora mais incrível da história daquela escolinha, entendeu? Então, aos poucos, ela foi conquistando esse lugar, mas eu olhava de fora e aquilo para mim não fazia sentido, sabe? Mas eu olho e eu vejo poucas referências no meu crescimento. Eu não tive isso que você falou, olha, de amigos trazendo essa questão de identidade de gênero, de identidade racial. Eu quero muito que a minha filha tenha isso, entendeu? Só eu conto muito com você que você faça isso com ela, hein? Porque, assim, não tive. E, assim, e ainda é algo que, para mim, acho que essa confusão está me dando muita claridade o porquê da confusão, né? E eu acredito que é desse lugar que a gente precisa trazer. Eu fico imaginando o que vai ser as gerações pós a gente, as gerações dos filhos da gente, dos filhos dos filhos, né? Porque vocês contam coisas que, dentro da meu privilégio limitado, eu também não tive, né? E que eu quero que a minha filha tenha, que eu tenho certeza que vocês vão querer que os sobrinhos, os netos, os filhos de vocês também tenham. Então, que geração vai ser essa tão potente que vai crescer com mais acesso? É toda geração? Não é toda geração, porque ainda tem aqueles que estão no alicerce da ponte. Mas eu sinto que tem um salto aí, né? Que tem um salto. Nossa, tá muito fantástica essa conversa aqui. Tô gostando muito, assim, tô aprendendo bastante. E a imagem que tá me vindo aqui enquanto eu escuto vocês não é nem de construir pontes, é de criar sinapses, sabe? No cérebro, assim, parece que tem novos caminhos que vão se abrindo, assim, e quando cria sinapse, aí já é um caminho que existe, né? Então, quando eu conheço algo novo, uma realidade nova, quando eu escuto uma história nova, puf, assim, de uma luzinha aqui, cria uma sinapse, e aí eu consigo agora considerar aquilo dentro de todo o meu repertório da minha capacidade de pensar, né? Eu começo a incluir e considerar outras coisas na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma escolha. E daí a importância das conversas, né? A importância da gente poder falar sobre coisas diferentes. Então, uma dor que eu tive na minha infância, da infância para adolescência, é que eu era gago. Eu gaguejava muito para falar. Não sei se vocês conhecem essa história, mas eu tinha muita dificuldade de fala. Então, eu era muito mais a pessoa de ficar quieto, escutar e não poder falar, do que uma pessoa que falava pra caramba, assim, tá? Então, daí vem um pouco do questionamento de como é que a gente abre espaço para que as pessoas que falam menos possam falar mais. Porque o que acontece é que são sempre as mesmas pessoas falando. E isso a gente pode olhar no micro e no macro. Então, se você vai no grupo de amigos, e você vai jantar com seus amigos, ou vai no bar com seus amigos, tem sempre os 3 ou 4 que são os caras que falam mais, aquelas pessoas que falam pra caramba, que falam alto, que falam bem, que estão articuladas, ou sei lá, o que tem mais poder, seja lá por quê. E são essas pessoas que falam mais. E aí tem vários que ficam só escutando. E tem gente que nunca fala nada, né? Ali eu gosto muito de observar a vida assim no simples, né? Então a mesa do bar, o jantar, para mim é muito, eu consigo entender toda a dinâmica só de observar ali. E você vê que tem um amigo com a namorada e a namorada não fala nada e ninguém pergunta nada para ela, porque ela é só a namorada do amigo. E a gente vê como o machismo está instalado ali, porque ninguém está interessado naquela pessoa, e ela não tem oportunidade de falar. Então ela tem que se colocar, exige dela uma habilidade de social ou de articulação das palavras que ela tem que ter muita força para poder se colocar e conseguir participar da conversa, né? Tem que ter uma atitude. E aí pessoas que são mais introvertidas não conseguem participar, né? Isso a gente olhando no micro, então, né? No micro você vê isso se estabelecendo quando a gente vai no macro. Então, quando a gente olha para a televisão, né, as celebridades ou até as redes sociais, são sempre as mesmas, são pouquíssimas pessoas falando muitas vezes. Então, é gente que está falando muito. Você começa a seguir um influenciador aí, essa pessoa faz muito conteúdo, e aí só aparece ela na minha timeline, e fala, pô, não quero ver só você. Beleza, você tem coisas legais para compartilhar, mas eu quero ver outras pessoas aí. E até os algoritmos, eles colocam sempre as mesmas pessoas. Só porque eu dei um like uma vez, agora aparece todo dia na minha tela. E é muito louco, porque eu sigo milhares de pessoas, só que aparecem 30, sei lá, 30, 40, não sei qual é a taxa, talvez
a Lígia, Sol, consigam me ajudar nessas informações aí, mas é muito pouco, né? Então, a gente acaba ficando com a mente um pouco viciada, e aí não criam essas sinapses porque eu não estou escutando outras pessoas, eu estou escutando sempre as mesmas, né? E eu percebo isso assim, porque eu sou um cara que eu me considero muito privilegiado, porque um dos grandes privilégios que eu tenho na vida é ser escutado. E para um menino que era gago e não conseguia falar, poder ser escutado, para mim é uma grande vitória. E por isso que eu tento sempre oferecer esse espaço para que mais pessoas possam falar também, né? Porque eu aprendo muito mais ouvindo do que falando. E muitas vezes eu acabo sendo convidado para muitas, agora que começou a pandemia, a quantidade de convites de lives que eu recebi era impressionante, assim. E aí eu falei, não, cara, eu não vou falar, mas eu posso indicar uma outra pessoa? E comecei a fazer isso, indicar outras pessoas para falar no meu lugar, né? Oferecer esse espaço, e até porque também não faz sentido só eu fale, né? Por mais que eu sei que eu tenho coisas legais para falar, eu acredito no meu potencial, assim, no meu valor, e eu sei que tem coisas legais para falar, mas eu acredito que todo mundo tem. E essa que é uma grande verdade para mim, assim. Todo ser humano é bonito, todo ser humano tem coisas para compartilhar e para ensinar. Eu vejo que a gente é muito influenciado por uma educação que fez a gente acreditar que a gente não tinha voz, né? Que a nossa opinião não vale nada. Eu sempre gosto de dar o exemplo da educação, assim, eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade e eu não podia dar a minha opinião, não podia falar a minha teoria. Eu tenho que fazer uma pesquisa e citar quem são as pessoas que falaram aquilo que eu acredito, né? Não é o que eu acredito, não basta, tem que ter uma fonte. E aí, eu não fiz mestrado, mas o Fausto fez mestrado, aí ele pode falar, você faz um mestrado, você não pode dar a sua opinião, você tem que fazer uma pesquisa e citar a fonte, né? Só depois que você é doutor, você pode dar a sua opinião. Agora que você é doutor, agora você pode dar a sua opinião e você vai ser referência para outras pessoas que não podem falar a opinião delas, você tem que falar aquilo que você acredita. Olha que doido isso, né? Como é muito louco. Então, eu acho que é cada vez mais necessário que a gente abra espaço para escutar novas vozes, para que mais pessoas falem. E estou falando isso não só assim na grande mídia, no podcast, nos vídeos, nas lives, mas na mesa do bar ali, sabe? De chegar e falar, ô, galera, vamos silenciar um pouco, vamos escutar aqui o que essa pessoa tem para dizer, porque ela não falou nada até agora. E para mim, as pessoas que não falam nada e só observam são as que mais têm coisa legal para compartilhar, porque elas estão observando muito e elas estão processando todo aquele monte de informação e não estão só falando igual as outras pessoas, né? Faz sentido isso para vocês? Faz muito. Eu faço parte de algumas redes, assim, né? Tipo, eu vou entrando nos lugares. Meio que eu assumi que eu ia ter uma vida de agulha e ficar furando bolhas. E aí, ano passado, eu entrei numa rede, que hoje eu sou líder dessa rede, mas quando eu entrei, tinha mais 2 pessoas negras lá. E aí, no ano que eu entrei, entraram 13 pessoas negras. De repente, 1/3 do hub era de gente preta. Legal, as outras pessoas pretas da minha rede eram só as pessoas do continente africano conectadas ao fórum dos países majoritariamente negros, né? Porque o continente africano é muito diferente. Aí, a gente, enfim, aconteceu exatamente o que você falou, Gustavo. As pessoas que falam bem, que eram bem articuladas, inclusive eu, estava dominando todas as conversas. E eu tenho uma amiga extremamente sensível, a Flora, e ela virou para mim e falou assim, Cá, eu tô percebendo que eu tô sendo ouvida, mas a Lari, que tá sentada lá na outra ponta, não falou nada até agora. E aí a gente tinha uma dinâmica, e aí a gente fez uma encenação, tipo, das vozes altas falando cada vez mais alta, e elas não se escutando, não conseguindo nem compreender uma do que... E aí a outra pessoa em silêncio, quieta aqui, tipo... Aí quando a gente para de falar, porque estressa, chega uma hora que você para de falar, porque você não, nem você se ouve mais, aí você fala, não, peraí, deixa eu só processar o que eu tô falando pra ver se eu não tô falando nenhuma merda. E aí a pessoa que tava em silêncio falou, e tipo, foi uma voz escutada. E aí o que a gente tava tentando conectar com as pessoas era justamente esse lugar de como não é silenciar as vozes. Eu tenho tentado fazer uma pequena correção quando algumas pessoas viram para mim e falaram assim, na semana passada, muita gente me ofereceu o Instagram para usar, para produzir conteúdo nos Instagrams dessas pessoas. Eu não aceitei nenhuma.
muitas pessoas que eu conheço, e eu acho que assim, foi um movimento muito legal, de muita gente ampliando o alcance da sua mensagem e tudo mais, achei incrível. Mas para as pessoas que me ofereceram, na verdade, eu não senti que aquele era um lugar para eu estar. Assim, acho que não vai fazer bem para mim. Eu não quero produzir conteúdo, me desdobrar muito, eu ia despender muita energia para produzir conteúdo para algumas redes, que eu ia ter que ter mais energia ainda para responder as coisas que eu não... Sabe quando você não tá na frequência? Eu falei, não tô afim. E aí uma amiga me falou uma frase: não é uma sentença completa. Se você fala não, tá valendo, você não precisa se justificar mais. E aí eu falava, mas as pessoas estão falando para mim que eu tô em silêncio, que elas querem me dar voz e não sei o quê, então eu preciso assumir esse lugar. E aí ela falou, você não precisa nada. E aí eu parei para pensar que ninguém me dá voz. O que as pessoas podem fazer é ajudar a reconhecer a minha voz. Né? É muito difícil o lugar de reconhecer a voz. É mais fácil a gente aceitar que alguém deu algo do que reconhecer que aquilo já era nosso e que a gente só está ocupando um espaço que já era nosso. Né? Seja da pessoa mais tímida ou gaga que conseguiu desenvolver a fala e agora ocupa um espaço e agora é ouvido, seja da mulher negra que, tipo, ascendeu socialmente e agora lidera um time ou empreendeu e tudo mais. E aí, eu acho que eu queria compartilhar minha primeira lição sobre silenciar. Eu tinha uns 14 anos e eu trabalhava numa indústria alemã. Meu primeiro emprego foi numa metalúrgica. Gente, aliás, eu acho que ainda não me formei engenheira, mas eu só quis ser engenheira por causa dessa metalúrgica. Lá tinha uma fundição. Eu não sei se vocês já viram uma fundição, mas é o lugar mais lindo, é o lugar mais lindo da fábrica. Não tem como, não tem como. E aí, eu queria ser aprendiz da fundição. Era meu objetivo da vida, assim. Eu queria estar lá, eu queria estar perto dos fornos de indução, porque os fornos lá eram muito grandes, as panelas de metal líquido tinham 14 toneladas. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um acidente que aconteceu lá uns 20 anos atrás parecia lava de vulcão, assim, ou de metal líquido caindo. Mas era muito bonito ver o vazamento. Tipo, a gente tinha um torno-poço com 18 metros de profundidade. Aquelas, se deixar, eu vou ficar falando só disso. Mas a lição foi o seguinte: saía da fundição uma peça, ia para usinagem. Então a gente tinha tornearia, cara. Eu não operava a tornearia. Na verdade, quer dizer, eu estava aprendendo a usar um torno mecânico, mas um torno mecânico pequeno, né? Porque, enfim, eu era minúscula dentro daquela fábrica. E beleza, eu tava operando super bem, eu tava gostando do torno e tananã. E tinha uma menina na minha turma, a Larissa, que tinha mais dificuldade com as peças dela. Mas ela era extremamente teórica. Tipo assim, ela conseguia fazer todos os cálculos de tolerância, todas as coisas ela sabia, tipo, toda a teoria ela sabia. Mas operar o torno ela tinha medo. E então ela matava todas as peças dela. Nunca uma peça dava certo. E eu tava meio que na média. Beleza, eu consigo fazer as minhas contas, eventualmente eu vou pedir ajuda, mas na prática, eu tava indo super bem. Aí o meu professor virou pra mim e falou assim... E, tipo, especificamente na usinagem, eu tinha ido melhor do que todo mundo. E aí o professor virou pra mim e falou assim, vai pedir ajuda pra Larissa. E eu falei, por que eu vou pedir ajuda pra ela? Orgulhosa. Por que eu vou pedir ajuda pra ela? Eu sei o que eu tô fazendo, a minha peça tá dando certo, eu não sei o quê. Ela tá matando as peças dela, no que ela vai me ajudar? Vai pedir ajuda pra Larissa. E aí ele me encheu o saco e eu fui pedir ajuda pra Larissa. Tipo, engoli o meu orgulho. E foi engolir mesmo, porque, tipo, foi difícil fazer o caminho de 3 tornos pra trás do meu. Fui até ela e aí, tipo, inventei uma história, porque eu já tinha terminado a peça. Mas, Lari, não tô conseguindo fazer isso. Na hora, a postura corporal dela mudou. Do tipo, a pessoa que acertou todas as peças agora tá me pedindo ajuda. Então eu preciso encontrar forças em mim pra, tipo, dar essa ajuda. E foi muito louco, porque pra me explicar aquele meu problema, ela resolveu dela. E conseguiu fazer a peça dela e não matou aquela peça. E aí eu acho que tem um lugar que é quando você tá na mesa do bar e você faz os olhos de todo mundo voltar pra pessoa que tá em silêncio, a primeira coisa que você pode causar é constrangimento. E aí o que eu tenho tentado fazer é sentar do lado dessa pessoa e ter uma conversa que os outros não estão ouvindo. E porque eu sei que eles vão me ouvir,
eu dou um gritinho, ou eu dou uma batidinha na mesa, na cerveja e tal. Gente, fulana acabou de fazer um comentário incrível. Meu, você falou pra mim, você não quer compartilhar? E aí, porque ela já falou pra mim, existe coragem pra falar pro resto da mesa. A chamada do olhar direto pra pessoa causa um bloqueio, assim. Tipo, eu vejo as pessoas num momento de entropia quando eu fazia esse movimento de virada de olhar, sabe? E aí, enfim, mas é isso, é observando a dinâmica das mesas, é observando a dinâmica das conversas. Nas reuniões, reunião de trabalho mesmo, quantas vezes as pessoas me pediram café? E era muito foda. Porque, tipo, sei lá, eu era a única pessoa negra da mesa, da reunião. Então é óbvio que eu era a pessoa que trazia o café, eu era assistente de alguém. Tipo, era meio isso, assim, para as pessoas, no inconsciente. E aí, se eu tava liderando a reunião, eu, tipo, a minha antiga diretora, ela era uma pessoa muito introspectiva. Tipo, ela era a pessoa que, assim, ela era diretora e ela só anotava na reunião. Tipo, ela não falava, me deixava conduzir a reunião inteira. Mas se alguma dessas situações acontecessem, ela parava o que ela estava fazendo, olhava para cima e dizia: a Camila tá conduzindo a reunião. Aí eu virava para a pessoa e falava: você tem mão, o café tá ali. Ou, tipo, às vezes não falava da mão, mas falava: a copa é perto. Tipo, vira à direita, tem a copa, você pode pegar o seu café ali. Mas, assim, alguém foi criando espaços para que eu me sentisse confortável. Eu acho que é mais do que falar para as pessoas que aquele espaço é dela, é como eu crio para mim, né? Tipo, a gente só é responsável pelo nosso próprio espaço. A gente só é responsável pelo nosso próprio impacto. E a gente nem consegue esperar que o outro vai responder àquela nossa iniciativa de abrir um espaço, de criar um diálogo e tudo mais. Mas é horas de análise. Toda a minha sessão eu acabo falando desses outros, dessas externalidades. Mas é um pouco disso, assim, né? De, tipo, observar as dinâmicas e enxergar qual que é o meu comportamento que pode impactar positivamente o silêncio daquela pessoa. E muitas vezes, só criar mais silêncio. Às vezes, tem hora que a conversa tá tão difícil que mesmo a pessoa que tem uma coisa incrível para falar precisa que antes os outros ouçam um silêncio para depois a voz dela fazer sentido. Porque senão as pessoas vão só ignorar, sabe? E vão voltar para aquele ponto inicial da conversa e da treta, eu acho. Eu acho tão bacana isso, a sua fala, Camila. E eu estava lembrando aqui, antes de começar o distanciamento, acho que a última pessoa que eu almocei, tomei um café, foi com um amigo que eu fiz aqui em Ribeirão, um irmão, né, que a gente vai descobrindo na vida. E assim, ele tem uma coisa muito legal que a gente está conversando e de repente ou o celular tocou, ele mesmo que ele tenha visto e não tenha atendido ou visto, mas aquilo talvez quando fica na cabeça dele, ele sai um pouco da presença, sabe? E aí você percebe que ele não está mais ali conversando com você. E aí ele volta e fala assim, desculpa, né? Eu estava aqui, mas eu não estava aqui de verdade. Agora vamos voltar e vamos conversar. Então, por umas 2 vezes ele fez isso, né? E eu percebi a qualidade que é quando você está na presença mesmo, conversando com as pessoas. E essa questão de estar num lugar, né, social, num bar, por exemplo, eu sempre fui a pessoa quieta, que ficava observando também, né? E sabia de tudo que estava acontecendo, mas muitas vezes não tinha uma abrangência, né, de chegar, de falar mais alto, embora eu tenha uma voz que seja potente, mas eu sempre fiquei ali quieto. Se viesse alguém como a Camila, né, do lado e conversava, nossa, o papo vai a noite toda. A pessoa me deu atenção, mas eu não sei chamar a atenção para, né, ir além para a mesa toda. Então isso é uma questão assim e a questão da presença, né, de estar presente numa conversa com uma ou com 2 ou com várias pessoas, isso é uma coisa incrível que eu tenho levado, né, para minha vida. Eu fui assim o rei dos retiros de silêncio dos últimos 3 anos. Vai Carnaval, retiro do silêncio. Vai da Páscoa, retiro do silêncio. Aí
chegou uma hora que o meu silêncio estava começando também a me fazer mal, porque eu falei assim, bom, qual é a sua voz, né? O que é o que fala aí dentro de você que talvez você está procurando tanto, né, aí dentro, internamente, nesses retiros, e que de alguma forma você precisa colocar isso para fora. Você precisa colocar essa voz também para as outras pessoas. E aí eu comecei a fazer isso como um exercício de fazer a minha voz chegar, né, onde eu quero que ela chegue, onde me deixam falar. Esse dia falou assim, olha, a gente tem um trabalho, tem alguma coisa para fazer, você quer? Eu falei assim, olha, é uma oportunidade, né? Eu não vou perder a oportunidade de poder ir falar, de poder trabalhar com um grupo, de poder... Então, assim, chegou um momento que o meu silêncio, né, estava me distanciando muito das pessoas. E eu falei, eu preciso, eu devo estar procurando alguma coisa. E era a minha própria voz, era o meu posicionamento, era a minha autonomia, né, o meu comprometimento com com todas as pessoas pretas, né, e que eu conheço, que eu não conheço, que de alguma forma eu tenho uma representatividade que eu não reconhecia, como nós falamos agora há pouco, e que de alguma forma isso tem sido visto, as pessoas têm visto. Então, qual é a minha voz? Né? Inclusive, estou escrevendo, tipo assim, qual é a minha voz? Né? Eu tenho a minha voz, eu tenho a minha verdade. E que muitas vezes quando você fala, hoje você percebe que as pessoas realmente elas estão te ouvindo, né? As pessoas estão com uma predisposição a ouvir mais, né? O que eu tenho a dizer, o que cada um de nós tem a dizer e criar espaços de fala onde pessoas podem falar, né? A gente sempre tem tempo, né, Gustavo, nos grupos, porque tem muita gente, né? E ter um tempo de fala desse dentro de um espaço desse e depois a quantidade de pessoas que irão ouvir, né, o que nós estamos falando é muito bom para o exercício de se colocar, né, de se posicionar, né, com respeito, com presença, né, com a lealdade que cada um tem a si próprio. Então, eu acho muito importante, né? A questão é, assim, e muitas vezes eu me silencio. Hoje eu tenho aprendido, eu moro sozinho, né? Estou longe da minha família, então já faz 3 meses que eu estou, né, em home office. Então, assim, e não foi fácil no começo. Viver, né, sozinho já é complicado, mas ainda viver né, nesse distanciamento. E hoje eu percebo o quanto que eu quero, muitas vezes, estar comigo, né? Ficar sozinho, pensar. E o quanto que eu posso me comunicar, né, dessa forma que... E, aliás, tem sido dessa forma. Eu tenho visto o quanto que tem fluído, né, as conversas dessa forma aqui e que com certeza vai me levar para uma qualidade depois quando a gente voltar muito melhor também, né? Com um exercício isso vai fazer reverberar muito bem depois. Mas eu tenho aprendido a ficar em silêncio, gostar do meu silêncio e também poder falar, poder sair do silêncio e poder falar. Isso tem sido muito bom. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, mas eu, eu sou uma pessoa que eu penso muito, enquanto vocês estão falando, eu fico aqui pensando, tentando absorver de verdade, assim, tentando absorver tudo que vocês falam, sabe? Então, o meu tempo de resposta para falar é muito mais demorado, eu acredito, assim. Mas eu queria voltar dois pontos aí. Primeiro que a Lígia falou do quanto a gente já teve um progresso grande nessa parte de dar oportunidade para outras pessoas, de mostrar para a sociedade que todos somos iguais, independente da ideologia de gênero, independente da raça. Juntando com um ponto que a Camila falou, da importância de quem tem o privilégio de ser ouvido
arrumar um jeitinho e dar espaço para outras pessoas falarem. Juntando esses dois pontos. Primeiro, quero dizer que a gente avança muito em determinados assuntos, ao mesmo tempo que a gente retrocede em outros. Então, por exemplo, anos atrás, Martin Luther King lutava por direitos iguais. Então, direito a voto, direito a se sentar no ônibus como todo mundo, enfim, direitos. E hoje a gente deu uns passos atrás no sentido de que nós negros estamos buscando direitos, não direitos de igualdade, direito à vida. A morte de algumas pessoas, ela me faz pensar que a gente retrocedeu alguns passos em alguns aspectos. A gente não está lutando por igualdade, a gente está lutando pela vida. Eu acho que isso é um retrocesso, sabe, Li? Em outros sentidos a gente evoluiu muito, mas nesse a gente retrocedeu, assim. E a importância da conversa, o último vídeo que eu fiz, que eu ouvi uma pessoa comentando no ônibus que não aguentava mais ouvir falar sobre esse assunto de racismo, do rapaz que foi morto nos Estados Unidos. Aquilo me comoveu demais, porque são poucos dias, né? Quantas conversas são necessárias para que a gente se desconstrua? Quantas conversas são necessárias para que eu me cure? Quantas conversas são necessárias para que os estereótipos sejam quebrados, né? Então, são muitas conversas. Conversas no individual, conversas no coletivo, debates, enfim. Então, me assusta, às vezes, como as pessoas estão cansadas de conversar. E esse ponto que a Camila falou, de que quem tem o privilégio de ser ouvido, dar espaço para outros, aí é o que eu volto sempre no sentido de que os meus amigos que têm voz, aproveitar esses privilégios e dar espaço para outras pessoas, é de uma certa forma lutar, né? Lutar contra a desigualdade, lutar contra o racismo. Parece ser pouco, uma coisa tão simples, tão habitual que é uma conversa, o potencial que ela tem de mudança, o potencial que ela tem de realmente de construir. E aí eu falo isso pensando em todo o processo que eu passei, de pessoas que me ajudaram, a Lígia, a Carol, o Manuel, enfim, poderia citar muitos outros, a Jenny, e o quanto isso foi me levando a conversar com outras pessoas da minha comunidade, né, as jovens adolescentes, e falar, não, vamos fazer isso. Aí as pessoas ficam me olhando assim, meio estranha, do tipo, aonde que ela quer chegar com isso, né? Então, são esses dois pontos, assim, que eu queria levantar. Acho que tem muita gente falando, 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 poucas pessoas realmente com qualidade de escuta, ao ponto de não, vamos trocar e tentar entender e não só ficar trocando ideias, como o Gu falou, os dois membros da família dele, tava todo mundo falando e ninguém estava se ouvindo, né? Então, o quanto isso é importante de escutar, de ouvir, de falar, é um conjunto, assim. Acho que a gente precisa caminhar nesse sentido, senão a gente dá passos para frente e 3 passos para trás. Muito bom. Eu acho que a gente pode se encaminhando para um fechamento dessa conversa. A gente levantou muitos pontos já e também eu acredito que tem um limite da nossa capacidade de processar tudo aquilo que a gente levanta numa conversa, né? Então acho que a gente pode começar a se encaminhar para um fechamento de cada um fazer a sua última fala, fazer a sua última partilha. A gente fez o nosso check-in, como cada um está chegando, então a gente pode fazer o nosso check-out, como cada um está saindo, o que eu estou levando de reflexão, o que eu aprendi, como é que eu estou saindo agora. Bom, vou começar então. Eu
eu estou saindo daqui dessa conversa, né, desse diálogo com muita clareza, né? Eu acho que assim, tudo que foi falado aqui, eu acho que me dá muita clareza para minha vida, né, para os meus pensamentos, para eu poder, né, para minha consciência. Então, antes eu estava muito tranquilo, estava em paz, eu saio com muito mais paz, com muito mais tranquilidade dessa conversa, assim, com um coração bem aquecido, né, de ter conhecido pessoas incríveis como a Camila, a Solange, a Lígia, né, o Gustavo, nós já conhecemos 2 anos atrás, né, Gustavo? E assim, não sei se você tem se você sabe disso, mas assim, você tem, foi importante por 2 momentos na minha vida, assim, você me ensinou 2 coisas, né? De verdade, assim, de abrir o coração, foi a primeira coisa que você falou para mim quando nós nos conhecemos, e de que eu precisava até, como uma posição mesmo física, né, abrir o meu peito e o coração, e você mostrou uma música para mim, saindo lá da Chapada, viu, Camila? De madrugada, ele mostrou uma música e pediu para eu olhar para o céu, da Chapada, eu estava indo embora de madrugada. E uma outra vez que que uma das coisas que a pandemia talvez nos tirou desses movimentos que a gente faz, que é uma ferramenta incrível, né, de transformação, que é o abraço. Numa das reuniões do Brotherhood, você também falou assim, abraça de verdade, que era uma dinâmica de abraço, né? E toda aquela questão de não conseguir abraçar as pessoas, e aí na dinâmica você fala, abraça, coloca o ombro, né, e sente o time com o time. Então, isso para mim é muito. Eu levo para minha vida, né? Com muita gratidão, assim, de poder participar desses momentos, assim, né, com você. E agora participar desse momento aqui. Então, eu só saio, estou muito feliz, né, Lígia, pelo espaço, né, pela sua entrega também aqui, né, de poder falar sobre. Espero que a sua gravidez termine muito bem. E também poder agradecer a Sol e a Camila e dizer que foi um prazer, né? Muito grato. Obrigado. Eu saio mais entusiasmada do que eu cheguei, porque tenho mais coisas ainda para refletir, mais histórias que reverberam. Eu gosto de pensar que a gente é tipo papel de parede, mas não aquele papel de parede bom que você tira rapidinho, mas papel de parede, aquele meio vagabundinho que quando você vai tirar ele fica os pedacinhos. Porque a gente sempre vai deixando marquinhas nossas nos lugares ou nas pessoas por onde a gente passa, né? E então eu saio daqui com marquinhas novas, com provocações novas, com um olhar expandido, com a consciência expandida. Eu gosto de pensar que eu não sei quando vai ser a próxima vez que a gente vai conversar de novo, se a gente vai conversar juntos, se a gente vai fazer conversas separadas, mas que em algum momento da nossa vida a gente vai ouvir alguma coisa e essa conversa vai voltar na nossa memória e um exemplo vai vir, uma história vai vir, um sentimento, ou até a gente vai, por causa dessa conversa, repensar um comportamento, não sei, né? Mas vai reverberar de alguma forma, eu acredito muito nisso, vai ressoar. Eu quero agradecer muito, eu adoro conversar, então estou sempre muito feliz nesse lugar de trocar, de escutar. Para mim tem sido, principalmente agora, durante a pandemia, assim que nem você, Fausto, eu fiquei 3 meses sozinho em casa, até eu falar, não, eu vou lá para a Chapada, porque o meu astrólogo já tinha me dito na minha Revolução Solar que isso era um bom período para estar na natureza. Então eu corri para lá. É muito louco, mas, por exemplo, eu uso um aplicativo chamado CoStar para o meu horóscopo diário. E aí hoje ele disse assim para mim, se prepare para o novo normal. É o meu insight do dia. E aí eu falei assim, que bom, que o meu novo normal sejam conversas profundas, pessoas que não têm medo de se abrir, que o meu novo normal seja não fazer jogos nas minhas relações.
A gente fala de quarta revolução industrial, mas para mim essa a revolução maior que a gente está vivendo é a revolução das relações, né? Se a gente conseguir transformar as relações na melhor versão delas, a tecnologia é só acessório. Então, eu espero que a gente construa relações ainda mais saudáveis do que as que a gente já está construindo. E é isso. Obrigada, gente. Eu termino aqui. Eu entrei muito com ar de aprendiz e eu tenho um respeito muito, muito grande pela Lígia, pelo Gustavo. Eu falo que eles são meus mestres. E eu entrei aqui, assim, nessa posição de aprendiz, né? Queria muito mais ouvir os mestres falar. Mas eu saio agora numa posição de igualdade, assim. E que poder incrível que a conversa tem de nos igualar. Aqui não tem diploma, não tem classe, somos todos iguais. Então eu saio bem lúcida desse lugar. Ainda não sei todos os impactos que essa conversa vai causar, porque ela pode reverberar aí durante muito tempo e causando impactos não só em mim, mas nos que estão ao meu redor. Então eu saio muito grata e esperando por outras, não só por falar, mas por ouvir. Bom, eu passei a conversa inteira muito emocionada, né? Meu marido até disse aqui, tá tudo bem, porque enquanto o microfone estava apagado aqui, eu estava muito emocionada o tempo todo. E eu acho que eu saio desse lugar de entendimento interno do porquê que a minha confusão existe, sabe? As ausências de referência, as ausências de educação de primeira infância, nessa diversidade toda, a não ter noção de todas as violências, mas ainda assim abrindo esse espaço para que essas coisas também possam estar internamente internalizadas para que as outras pontes possam acontecer. Então eu saio muito feliz nesse sentido, mas muito emocionada. Eu ainda não entendi tudo que eu entendi. É isso. Eu tô sentindo o coração bem expandido aqui também, sentindo que a gente promoveu algumas curas individuais e que acabam se refletindo no coletivo, né? Sempre acredito que esse espaço de conversa, todos os microespaços de conversa são fractais da sociedade. Então, quando a gente consegue aqui criar um espaço de escuta, de respeito, onde a gente fala sobre coisas importantes, sem desconsiderar o que tem que ser falado, né? Sem medo de falar, podendo falar de coração aberto, se abrindo para aprender, um espaço onde todo mundo se abre para aprender e ao mesmo tempo todo mundo percebe que é mestre e todo mundo tem algo para compartilhar, a gente está fazendo uma grande revolução. Então eu quero agradecer de verdade a vocês pela partilha, assim, agradecer o Fausto. O Fausto tem um coração gigantesco, assim, vocês não viram ele pessoalmente ele tem 2,30 m. E aí, eu tenho 1,65 m, então ele é um gigante, assim, perto de mim, assim, tem um coração maior do que a minha cabeça, assim, sabe? Então, eu sou um grande ser humano, assim, agradeço muito, Fausto, por você estar se disponibilizando a colocar sua voz, a sair do silêncio da vida do ermitão aí e colocando a sua voz no mundo, porque a sua voz ela é necessária de ser escutada e a gente consegue aprender muito em vários níveis que não são nem só intelectualmente, assim, nem é só mentalmente. Eu sinto que a vibração que existe dentro de algumas pessoas, a gente se transforma só de escutar. Então talvez isso seja um pouco do que a Lígia esteja sentindo aí. Eu tenho percebido isso também, né? E a Sol eu já tive o privilégio de escutar e foi uma das melhores palestras que eu já assisti de verdade, assim, posso te falar com verdade que eu já assisti muitas palestras, que eu participo de muitos eventos e a que você fez foi uma das que eu mais consigo lembrar de quase tudo que você disse, assim, de tão boa que foi. Então, quanto mais você se colocar nesse lugar de entender a sua mestria, entender a potência da sua voz, mais você vai poder contribuir e ajudar todas as pessoas que você pode ajudar e promover essa expansão de consciência, né?
E a Camila eu tô conhecendo hoje aqui e é uma potência da natureza, né? Uma força da natureza, assim, que incrível, assim. Gostei muito da forma como você se expressa, como você fala, clareza, assim. Eu gosto muito desses exemplos, das analogias. Então, depois eu quero conversar mais com você para a gente trocar essa, pra gente fazer um álbum de analogias aí, porque eu tenho várias aqui para compartilhar com você também. Quero, a gente pode criar uma coletânea. E Li, obrigado mais uma vez por estar junto aqui, pela pela parceria, pela amizade, né? Quanto eu aprendo com você e também por tudo que a gente está conseguindo movimentar com essa plataforma que está acontecendo porque você sonhou o Voicers e conseguiu também até criar pontes para oferecer oportunidades, né? Para os seus alunos ali. Então a falta aqui também por causa do sonho que você acreditou no Voicers. Então acho que é isso que a gente está fazendo. Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha aqui e sem ter muita noção, a gente está criando um grande impacto e acredito que isso vai reverberar em muitos níveis que a gente vai compreender daqui a pouco, mais para frente, daqui a alguns dias, semanas ou meses ou anos até. Certo? Então, isso, quero agradecer também a quem chegou até aqui, quem escutou esse episódio até o final e a gente segue caminhando junto. Até a próxima conversa.